Que esse tempo está sendo um tempo precioso. Será que este ano será um ano de bênção, de vitória, de prosperidade? Você crê assim? Diga amém. Amém, queridos. Amém. Amém. Como vale a pena servir ao Senhor, né? Como vale a pena. Vale a pena, Deus é bom. Bom, Ele nos ama. Ele nos ama, né? Ele nos ama. Ele nos ama. E como nós temos aprendido a amar as pessoas, né? Quando amamos a Deus. A única forma de amar o próximo, queridos, é amar a Deus. Amar a Deus. E eu percebo que essas coisas se mesclam, né? Eu lembrava da minha mãe, mas podia haver Deus naquele negócio, né? Podia haver Deus. Porque eu acho que o mais próximo que nós podemos chegar de Deus, queridos, é chegar próximo de quem Ele ama, né? Por quem Ele deu a vida dele. E Ele deu a vida dele por mim, por você, por nós. Nesta noite eu gostaria de compartilhar uma palavra contigo. E eu pedi a Deus que fosse uma palavra que viesse com amor, né? Com amor. Com amor. Porque tudo que nós recebemos de Deus tem que ter propósito para transformar a nossa vida, nos deixar mais parecidos com Ele. E assim então fazer com que quando você e eu quando nós formos apresentados a Deus, levados a Deus, ou arrebatados ou ressuscitados pelo Espírito Santo, Ele olhe para nós e veja Jesus. Veja Jesus. E seja qual for a tua luta, repita comigo, ela vai acabar. Ela vai assim, ela vai acabar, querido. Como também as tuas conquistas e as tuas vitórias, repita comigo, ela vai acabar. Então, deixe Deus tratar a tua vida, transformar você, moldar você. Seja em meio às lutas, às dificuldades, às provas, às tentações, seja também em momentos de conquista, de êxito, né? Seja qual for o momento. Se você ama a Deus, você vai saber aonde Ele está. Você vai saber onde Ele está. E nós não iremos confundir isso. Apocalipse capítulo 22, do versículo 10 ao 12, é o texto base. A nova versão internacional, NVI. Eu gostaria de falar sobre posicionamento. Repita, posicionamento. A vida cobra de nós em todo tempo posicionamento, agora mesmo, queridos, agora mesmo. Deus cobrava posicionamento para adorá-lo, para glorificá-lo. E você venceu, né? Porque veio a este lugar para fazer isso. Se a postura assumida for consciente, se a postura assumida no contexto do texto que nós vamos ler for consciente, a pessoa souber o que está fazendo, porque conhece a Deus. Então eu preciso que você ouça a recomendação do anjo do Senhor, revelada a João em Apocalipse capítulo 22, versículo 10 e 11, lá no finalzinho da revelação que João recebe sobre o final dos tempos. O anjo aparece para ele no capítulo 22, né? Até então o Espírito Santo ministrava na vida dele, tudo aquilo que ele via, ele escrevia. Mas o anjo do Senhor aparece para ele, e o que ele faz quando vê o anjo? Se prostra diante do anjo, não é assim? O texto diz isso. Ele se prostra e começa a adorar o anjo. Sabe o que o anjo diz para ele? Quem sabe? O anjo diz assim para ele: não faça isso. Não sou digno de adoração, não faça isso. Eu sou igual a você. Eu sou um servo de Deus igualzinho a você, igualzinho os profetas, sou igualzinho. Eu fico pensando, como é que a gente pode ler a Bíblia e ainda muitas vezes adorar pessoas e coisas acima de Deus? Como é que pode isso? A Bíblia refuta isso em todo tempo. O anjo diz isso, repreende ele, fala isso. E o anjo diz a ele então: não cele as palavras
da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. E olha a palavra que vem para ele, e hoje vem até os nossos corações, falada pelo anjo do Senhor. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o justo a praticar. Continue o imundo na imundície. Continue o justo a praticar justiça. Continue o santo a santificar-se. Eis que vem em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Com aquilo que tornou realidade na trajetória da sua vida, nas oportunidades que temos tido, que vão se passando e não voltam mais. Essa palavra vem à igreja do Senhor, a um povo que conhecia a Deus, E este povo consciente, queridos, uma coisa é você não conhecer a Deus, e praticar a injustiça. Outra coisa é você conhecê-lo e praticar a injustiça por opção, porque quer. Né? E quando nós, então, porventura escolhemos a prática da injustiça por opção, com consciência, com maturidade, né? Com entendimento, me parece que então a palavra tem uma recomendação. Mergulhe nesse negócio. Mergulhe nisso. Porque de nada serve. Nada Deus pode fazer na sua vida. Nada. O acaso pode resolver uma questão ou outra, mas nada se resolve, de fato. Quando eu falo nada se resolve, queridos, não são as coisas ao nosso redor. Às vezes a gente quer que as coisas se resolvam, né? Mas nada se resolve dentro de você. Você não muda. Passa-se tempos, volta-se tempos. Somos os mesmos. Ficamos ofendidos por coisas que ficávamos quando éramos bem jovens. As mesmas coisas acontecem. Reagimos da mesma maneira como reagimos lá atrás, quando conhecemos a Deus. Porque a proposta de Deus até não é ficar mudando as coisas ao nosso redor. O imaturo quer isso, né? A criança quer isso. A criança quer um brinquedo e ela quer o brinquedo. E quando ela tem o brinquedo, né, Verena? Você que tem uma criança que não é tão pequena, mas é. Você dá o brinquedo para ele, deixa o outro olhar torto para o brinquedo dele. Ou olhar reto para o brinquedo dele, nem torto, né? O que é? Esse negócio é meu, né? E essa palavra vem, mas até merece ressaltar aqui a segunda advertência, né? Mas quem é justo, quem é santo, quem tem se aproximado de Deus, seja mais santo ainda, seja mais justo ainda, seja mais excelente ainda, seja mais reto ainda, se pareça ainda mais com Ele. Quem é injusto se pareça mais com aquele que é o pai da injustiça, mas aquele que é justo, se posicione. E essa palavra é uma palavra pesada, mas ela tem que gerar luz no nosso coração. Quando Elias orava aqui pelas autoridades, eu sentia fortemente, dizia: Senhor, isso mesmo, abençoa cada um de nós, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Abençoe. Você sabe quem é que muda essa nação? É o povo de Deus, não é? Brilhando como Cristo brilha. É o povo de Deus agindo como Cristo agiria e age. É o povo de Deus respeitando as regras do céu. É assim que muda a nação. É assim. Então, eu quero dar um exemplo aqui do termômetro, porque eu e você, nós precisamos avaliar a nossa vida. Sabe por quê? Eu estou falando aqui, mas você sabe que depois eu esqueço. Eu não vou ficar cobrando de ninguém isso, a não ser de mim, né?
E eu acho que o Espírito Santo está falando ao seu coração, porque é Ele quem quer governar a sua vida. É Ele quem quer mudar a sua vida. É Ele quem quer te levar para pertinho dEle, porque preparou um lugar para você, que só cabe você, e Ele quer te levar para esse lugar. O termômetro, ele é um instrumento para medir temperatura, ou variações de temperatura, né? Para você medir, talvez, a tua temperatura no relacionamento com Deus, eu quero dar umas dicas para você. Primeiro, nós precisamos identificar aonde Deus está. Repita comigo, aonde Deus está. O que Ele está fazendo. E às vezes, sabe o que Ele faz? Para aqueles que são bem chegados dEle, Ele ainda revela por que está fazendo. E aí você tem paz. Você está em meia luta, em meia prova, em meia dificuldade, mas você sabe o que Deus está fazendo. Você sabe. Você sabe. E não adianta você explicar para os outros, não. Esse negócio é teu com Ele, é relacionamento, é você e Ele, né? Não adianta querer evangelizar nessa hora. Tem coisa que é para você, é para você. Porque quando você então sabe aonde Deus está, você sabe o que Ele está fazendo, e às vezes Ele decide, então se você for muito íntimo dEle, Ele decide revelar por que está fazendo. Aí você então pode medir o nível de relacionamento que você tem tido com Ele. Qual é o nível de relacionamento que você tem com Ele? Quando eu falava da minha mãe, né? Eu ia lá, né, Márcia? Sentia no quarto, a mãe estava deitada, a gente deitava no colo dela. No meu pai eu deitava assim na barriga dele, tinha uma barriga vantajosa, era bem vantajosa a barriga dele, vantajosa, né? Vantagem. E eu deitava naquela barriga como se fosse um travesseiro de água, né? Que saudade, né? Se eu pudesse fazer isso de novo. Porque quando você é íntimo de alguém, você identifica essa pessoa. Ninguém mais é igual ao meu pai, ninguém. Não tem aquela coisa, Beth? Minha mãe fazia uma galinha com aquele molho assim. Ninguém mais faz. Sei que você faz uma galinha gostosa também, mas não é igual a da minha mãe. Ninguém mais faz, querido. Ninguém. Pode nascer um, morrer outro, ninguém vai fazer. Porque era ela que fazia. Ela era o ponto, não era a galinha. A galinha está aí ainda, você pode comprar. O fogo está aí, o tempero está aí, você pode fazer. Mas ela era a pessoa. Ela era a pessoa. Não tem igual mais. Porque nós a identificávamos como alguém que era singular, né? Não havia ninguém mais parecida. E o nível então de relacionamento que nós tínhamos com ela dava para ser medido. Qualquer momento que ela ligava para mim no meu serviço, era eu que era o cara para levar ela para cima e para baixo, né? Comprar para vender, para o hospital, para onde for. Era eu, porque eu tinha uma flexibilidade no trabalho e eu ia mesmo. Ela ligava e estava eu lá. Estava eu lá, disponível. Quem dera fôssemos assim para Deus, né? Quando Ele fizesse uma ligaçãozinha para nós, hein? Senhor, eis-me aqui. É o que nós estamos tentando. Mas primeira coisa no termômetro aí nosso, para medir a nossa temperatura no relacionamento com Deus, é ver se nós temos isso, querido. Ou se nós precisamos de interlocutores toda hora. Será que Deus está aqui? Será que Ele está lá? O que é que Deus está fazendo, Luizinho? O que é que você sabe? Pode me levar aonde alguém que saiba? E aí é uma dificuldade tremenda. Eu fico pensando se eu confundisse a minha mãe, né? Não soubesse quem era ela. Eu falava às vezes para a irmã Natália, que já perdemos também. Saudosa irmã Natália. Eu falava, a senhora agora é nossa mãe. Ela falava, sou mesmo, ficava tudo parceiro. Porque era mesmo, né? Nós adotamos ela ali. Mas ela sabia que não era a minha mãe verdadeira. E eu sabia que ela também não era. Nós entramos no outro nível de relacionamento, mas não era a mesma pessoa. O discernimento estava ali aflorado. E eu conseguia medir isso. É importante você medir o quanto Deus tem dirigido a tua vida nesse nível.
Agora João capítulo 15, versículo 15, nos ajuda a entender um pouquinho isso. Jesus diz aos seus discípulos: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas eu vim, em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Ah, queridos, é assim, né? Você sabia? Você, quando é íntimo de alguém, você sabe das coisas, né? Tem aqueles que dizem que os antigos, né, os pais antigos, era assim, uma olhada do pai, né, ou da mãe, ele já sabia o que fazer, né? Mas não é porque ele tinha revelação, é porque em casa o pai já administrava. Quando ia sair de casa, falava assim: olha, eu quero ver se alguém vai pegar a comida na mesa antes de servir os adultos. Aí ele chegava lá, não falava nada na casa, só ficava ali olhando. Ai de quem, né? De qual filho desobedecesse a regra já imposta anteriormente por conta do relacionamento que tinha. Então as coisas vão bem, queridos, quando você é estreito com Deus. Se você não é, estamos perdidos. Se não vivemos uma vida íntima do Espírito, perdidos, literalmente perdidos. Nesse tempo, piores. É uma perdição pior, querido. Por esse motivo, o Senhor diz: suje-se mais ainda, mergulhe nesse negócio, porque o texto bíblico diz em Provérbios que um abismo puxa o outro abismo. E é assim. Aí, para sermos enganados por falsos profetas, querido, é assim, ó, fácil. Não sei se é Deus, não sei se Ele está fazendo, não sei quando é que Ele vai fazer, né? Não sei nem porquê. Eu fico pensando, as pessoas que estão enfermas querem ser curadas, eu pergunto: para quê? Para que ser curado? Na hora da doença a gente promete mundos e fundos para Deus, né? Na hora da luta, da pobreza, quando você não tem dinheiro, promete mundos e fundos. Agora deixa Deus dar dinheiro, deixa Deus curar o enfermo. Aí é o termômetro teu. Você vai ver se de fato eu sabia por que é que Deus fez o favor para mim. Por que é que Deus derramou a graça dele sobre a minha vida? Por que é que Deus me fez chegar até aqui com 54 anos e eu converso com algumas pessoas, e você já sabe disso, meu pai e minha mãe faleceram com quase a minha idade. Tão cedo perderam a sua vida. Porque Deus tem propósito na minha vida e na sua vida. E para aqueles que são íntimos dele, querido, sabe o que Deus faz? Você já serve ele não porque você é servo dele, mas você serve porque você é filho dele. É diferente. Você serve porque a casa é tua. Porque se você deixar a casinha limpa, esse é um bem, é um patrimônio da família. Esse lugar, os lugares que Deus, aquilo que Deus te dá, põe nas tuas mãos, você cuida porque é de Deus e é teu também. É assim que você faz. É assim que você faz. Você cuida dos teus filhos, porque filhos são heranças de quem? Do Senhor, não é tua. Você cuida deles, você ama eles. É importante que quanto mais conhecimento e revelação nós temos do que Deus está fazendo, querido, mais maduro nós nos tornamos para agir, para se posicionar, para tomar decisões. Mas você sabe o que está acontecendo. E aí as pessoas podem dizer o que quiserem. Você prossegue. E a tua vida prova. Ela dá provas de que Deus está contigo. É assim que funciona. Aquilo que você faz, né? Aquilo que você faz, ele tem um respaldo do Espírito Santo, porque Deus é contigo. Então, primeira coisa é identificar o nível de relacionamento que nós temos com Deus, né? A gente precisa disso. Porque como é que eu vou me posicionar diante de Deus, diante das coisas dessa vida, dos desafios dessa vida? E nós, um parênteses aqui, nós estávamos orando lá, e eu lembro que a Ana Flávia, nós orávamos ali, e a Beth, nós levantamos a voz em oração, alguém levantou a voz em oração de vocês, e repreendia Satanás, e dizia que nós somos vitoriosos, mais do que vitoriosos. Mas você sabe como é que nós somos? Em Cristo Jesus. Não é em você.
E é isso que nós falávamos. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Quanto mais eu estou em Cristo Jesus, mais eu sei das coisas. Eu sei do que está acontecendo, do que Ele está fazendo. Primeira coisa é isso aí. Para que eu tenha um posicionamento adequado na minha vida, seja qual for a área, eu preciso medir a temperatura do meu relacionamento com Deus. Depois eu preciso verificar o grau de exposição, queridos. Você sabe que aquele que ama a Deus, e aquele que ama alguém, não dá vontade de você ficar junto com essa pessoa o tempo todo? Dá ou não dá? Você quer ver quem deixa da comunhão, do relacionamento, querido? Sabe por quê? Porque deixa de amar. Simples assim. Deixa de amar. E eu vou te dizer, os relacionamentos têm a ver com aquele que está na mesa. Não é se são amigos ou são inimigos teus. Se você tem desafios ou não tem desafios naquele grupo ou naquele nível de relacionamento. Você se lembra de Jesus na mesa dele? Tinha gente de tudo quanto é tipo, não tinha? E tinha um traidor ali, não tinha? Tinha um traidor. E Jesus disse: não, eu não tiro ninguém daqui, só se ele quiser sair. Esse cara, ele está liberado para ficar na mesa. Ficar na mesa. Mas você sabe quem que chamava atenção? E quem que atraía as pessoas à mesa, à comunhão? Sabe quem? Quem que era? Jesus. Era Jesus que chamava a atenção deles. Você sabe que quando a gente deixa de gostar de comunhão, de pessoas, dá uma medida no termômetro para ver se você não está deixando de gostar de Jesus. Se já não faz diferença o lugar onde Ele está. O segundo ponto é o grau de exposição. O grau que você, ou o nível que você tem se exposto. Onde é que você está se expondo, né? Você sabe que quando você não está na comunhão com Deus, ou com as pessoas que Deus colocou ao seu redor, você está em outro lugar, sabia? Você está em outro lugar. Você tem um corpo, você vai estar em outro lugar. E a quem você tem se exposto? A pergunta é: ao Espírito Santo ou ao espírito das trevas? A sua exposição vai determinar a qualidade de alimentação da sua mente e do seu coração. Assim, simples assim. Simples assim. Simples assim. O quanto nós nos expomos a outros ambientes, queridos, começa a fazer você pensar daquela forma. Você começa a pensar como os outros. O Salmo 1 adverte sobre isso, né? Olha, feliz é aquele que não ouve o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta, já não fica parado na roda dos escarnecedores. Antes esse tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Olha que coisa maravilhosa. Ele adverte sobre isso. Olha o lugar que nós devemos estar. Você sabe que quanto mais ele está, é na presença de Deus, queridos. Não é forçar para ficar em lugar. Você tem que ficar onde você tem que amar a Deus para ficar na presença dele. É assim. Não consegue ficar mesmo na comunhão em lugar nenhum se não ama a Deus. Deus ama pessoas. Por isso ele ajunta pessoas, porque essas vão para o céu. E isso não é uma forçação de barra. Isso é, primeiro, eu observo o meu nível de relacionamento. Se eu tenho que estreitar, eu tenho que estreitar com Deus. Porque senão, esse segundo ponto aqui, você observa e vê aonde você está se expondo. A semana inteira. Onde é que nós estamos a semana inteira? O mês. O ano. A trajetória da vida. Onde é que nós estamos? Essa exposição fala o quanto a tua alma, tua mente tem se alimentado. Como é que o Espírito Santo vai acessar a tua mente? Você sabe que o Espírito Santo, ele olha para dentro de nós, ele fala assim: eu preciso falar com o meu filho, mas ele precisa entender a minha linguagem. Quem nunca estudou inglês, querido, não tem nem vocabulário dentro da sua mente, consegue falar inglês? Não consegue. A Roseli falou uma vez japonês, ungida pelo Espírito Santo, embriagada pelo Espírito Santo, porque precisava falar com alguém que estava no ambiente que ela estava ali. Ela conta para nós. Mas acabou aquele momento que era um interesse do Espírito Santo, ela não fala mais, querido. Porque você precisa estudar a língua para falar aquela língua, para se comunicar naquela língua, você precisa estudar. Você precisa
conhecer o vocabulário. Se precisar, vai demandar tempo, estudo, né? De desdobrar sobre a teoria. Com Deus não é diferente. O Espírito Santo quer falar coisas profundas para mim, revelar coisas profundas, mas ele olha para dentro da minha mente, para o meu coração, não encontra pouco, ou quase nada. O que ele vai falar? Não tem. Aí você sabe quem que consegue falar bem com quem conhece pouco de Deus? O príncipe das trevas. Ou ele fala bem. Aí ele tem uma linguagem apropriada. Ele fala, esse fala a minha língua. E você observa porque pessoas não vencem na vida, não superam obstáculos, não rompem barreiras. Por conta disso. Por conta disso. A linguagem do Espírito não é entendida. E Tiago, capítulo 1, diz assim, bem-aventurado o homem que sofre tentações, porque quando for provado. Okay, isso daqui é alguma coisa que tem a ver com uma linguagem espiritual. Porque quando ele for provado, ele vai receber a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, seus próprios desejos. Você sabe que quem não conhece muito o que Deus fala e quem Deus é, não deseja Ele. E não deseja as coisas dele. Sim, é assim. E se ele tem oportunidade de escolher, queridos, a última coisa que ele escolhe é Deus e as coisas de Deus. Tem opções para tudo. Você percebe que domingo, repita comigo, domingo é o dia que o príncipe das trevas reina. E quem deveria reinar era Jesus, né? Esse é o discurso, que é o dia do descanso. Ele tem tanta oferta para mim e para você no domingo, não é assim? Não é verdade, querido? Mas olha, aparece gente e tudo quanto é canto na casa da gente. Às vezes é 3, 4 convites para almoçar na casa do fulano, aniversário, coisa, todo mundo. Em vez de fazer no sábado, faz no domingo. Para dificultar o nosso nível de desafio. E está lá. Mas eu escolho. Eu faço as minhas escolhas. Quem dera, né? Quem dirá a vida nossa. A vida nossa é recheada de escolhas. Mas você pode perceber que nós escolhemos conforme o desejo do nosso coração. É assim. É o desejo do coração. Então, esse segundo ponto, ele vai trazendo luz sobre a forma como nós vivemos, as escolhas que fazemos, as reações que temos, o comportamento que temos. E ele diz assim, ninguém diga que é tentado por mim. Deus está falando, Ele é atraído pelo próprio desejo dele. Você sabe que um pastor adulterou uma pessoa com uma outra pessoa, isso há muito tempo atrás, mas deve ter outros fazendo a mesma coisa. E alguém disse assim, olhe, é o seguinte, culpada é a fulana que seduziu ele. Eu falei assim, culpado é ele, que se deixou ser seduzido, sendo um pastor cheio de conhecimento, cheio de revelação, conhece a Deus, já provou daquilo que Deus tinha para ele, para a vida dele. Culpado é ele, que fulana. Ele tinha que se posicionar diante daquela prova e mostrar que Deus está com ele. Se é fraco, pede ajuda de Deus. Mas daí é mais fácil, né? Culpar o outro, né? É fácil culpar o outro. Era desejo dele, era inclinação. Se não fosse com ela, querido, sabe que eu sou ousado dizer, seria com outra. Simples assim. Seria com outra pessoa. Depois, havendo a concupiscência, o desejo dele sendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, gera o quê? A morte. Isso. A quebra de relacionamento com Deus. As coisas de Deus não são mais interessantes. Não. Tudo é mais interessante do que Deus. Tudo é mais interessante do que as coisas de Deus. Nós estávamos na praia, né? Férias, semana passada, eu lá na mesa, levantava cedo, meditava. Lá levantamos cedo, hein? Para os irmãos que nos conhecem, lá levantava cedo. Roseli ligou para nós, que era 10 horas, nós estávamos dormindo já. Lá o Alexandre, o Rude, eles comandam a praia, e eles mandam a gente levantar cedo. E dormir cedo. Mas que gostoso, né? E tomando café, ou se fosse hora do café, ou hora do almoço,
Eu esquecia de orar, querido. Estou no outro ambiente. A Amanda e o Jonathan, quem vai orar? Aí eu falei, tá bom. Quem vai orar? Aí a gente orava. Você percebe que o ambiente de santidade gera mais santidade? É assim. O ambiente de carnalidade, gera carnalidade. É fácil. É fácil, porque nós somos carne também. E como é fácil, né? A gente vai para a praia, leva violão, porque quer adorar a Deus, quer cantar também. A gente dá uma forçada para gerar um ambiente, para fazer com que o ambiente edifique a nossa vida. Porque se isso não acontecer, gera morte. A maioria das pessoas saem de férias, querido, no ano, e é a deixa para deixar os cargos, abandonarem o que faz para Deus. É a deixa para abandonar, para mudar de caminho, mudar de rumo. Eu fico pensando, o que é que as férias fazem para nós? Acho que é por isso que Deus dá trabalho para nós, né? O povo queria sair do Egito, né? O faraó diz, vamos aumentar o trabalho desse povo. Aumentar o trabalho era fazer com que eles se chegassem mais perto de Deus. Não era para dar folga, não. Aí eles pensaram que Deus tinha dado folga, libertou eles. Deus falou 40 anos no deserto. Mais trabalho. Você vê? Trabalho. Sabe por quê? O trabalho e as nossas provas devem nos aproximar de Deus, porque gera salvação. Do contrário, queridos, fazer o que você quer, o desejo do coração, teu e meu, sabe o que gera? Morte. É isso. Quando você vê, fez. E aí, um pecado gera o outro. Pecou, gera uma confusão em casa, no lar, e aí você vai ter que pecar de novo, mente de novo. Aí vai, daqui a pouco você para. A situação, ela vai gerando um abismo, vai puxando o outro. Ele diz assim, não erreis, meus amados irmãos. Olha que boa palavra, toda boa dádiva, todo dom perfeito. Vem da onde? Do alto, vem do alto. E ele vem descendo pelo Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Sabe que eu e você mudamos, aquele que é carnal muda constantemente conforme o desejo do coração dele, mas aquele que é espiritual, ele sempre tem que voltar àquilo que Deus fala, porque Deus não muda. Deus não muda, está lá. O que é errado, o que não é certo, não é certo. Você sempre tem que, o que é trevas, ela não muda. Você vai sempre ter que voltar para lá. Então, o segundo ponto é saber o grau de exposição. Porque o grau de exposição vai dizer que a consequência do primeiro ponto é uma exposição ao príncipe das trevas. Se o relacionamento com Deus não for estreito no nível de filho, de amigo, então pode saber, querido, pode saber. Essa exposição. Agora, se for no nível de amigo, pode saber que você está, né? A Roseli está nos assistindo agora, né? Pela internet aí, porque está de férias, merecidas também. Nós estávamos na praia assistindo também lá no culto, estávamos com os irmãos. Porque o desejo do coração é estarmos juntos. É o exemplo do culto, mas é o exemplo da comunhão. Onde você tiver que estar, você deve estar. Porque o dom perfeito vem de Deus, que não muda. O terceiro e último ponto, além de você medir a tua temperatura no relacionamento com Deus, de você observar o grau de exposição, porque é isso que alimenta a tua alma e o teu espírito, e você é o que você come, você vai ser aquilo que você se alimenta, você vai pensar desse jeito, é assim que é. Tiago capítulo, nós já lemos, né? O terceiro fala do posicionamento. Depois que você observa essas duas coisas, fica claro para você como é que você está. Como é que você está? Claro. Fica claro. Se você estiver mais perto de Deus, queridos, Apocalipse diz assim, vá mais fundo ainda. Mais fundo. Tem mais para você lá. Deus é maior do que você pensa que Ele é. Pode saber. Deus ainda tem muita coisa que você não sabe a respeito dele. Tem muito por conhecer ainda de Deus. Prossiga.
E se você ainda não conhece Jesus, Romanos 10, capítulo 10, versículo 9 e 10, diz assim: se você confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o teu coração você crê para a justiça, e com a tua boca você confessa para ser salvo. Se você nunca confessou Jesus como teu Senhor, chegou no nível de não ter vergonha mais, dizer: Jesus, eu quero você, eu te amo, vem aqui no meu coração, entra aqui, toma conta da minha vida, toma conta da minha mente, comece agora a me alimentar com o pão que vem dos céus, comece a me dar água da vida. Se você não fez isso, não basta crer. Você sabe que às vezes tem alguns apelos que Deus fala contigo que você pensa: não, dá para ficar lá, vai ficando, aí deixando de se posicionar, quando Deus fala contigo. Ele também no céu fica só observando, sem se posicionar também, não se posiciona, e aí fica um relacionamento superficial. Aquele que não conhece a Deus precisa crer, claro. Ele vai ter uma atitude por conta da fé genuína, verdadeira, de algo que está lá dentro. Mas ele tem que exteriorizar isso e falar. Sabe por quê? Porque isso vai ser uma constante na vida dele. Ele vai começar a ouvir a Deus e praticar aquilo que Deus fala. Está cheio de princípio na Bíblia. Deus não fica pedindo as coisas para ficar brincando com as pessoas. Faz isso, faz isso. Não, Deus está pedindo por conta de mudar, de transformar a pessoa, de estabelecer princípios que vão reger agora a nossa vida. Antes éramos governados pelo príncipe das trevas, que tinha regras, leis e princípios, e nós seguíamos aqueles. Agora estamos com Deus, nascemos de novo, a gente tem que aprender novas regras, novas leis, novos princípios, e a gente precisa entender como é que funciona esse reino, que é diferente do outro. E eu preciso agora então obedecer a palavra de Deus. Se você nunca fez isso, você vai ter que fazer isso. Quando alguém que franquear essa possibilidade, quem quer aceitar Jesus, se falar eu quero, alguém vai lá, vai orar com você, te abraçar, assim que é. Seja aqui, seja em outro lugar, eu recomendo que faça hoje. Deus pode te chamar para a eternidade, você vai para o céu, né? Mas faz isso, você tem que crer e aí você confessa, porque isso é um princípio que vai reger. Esse é um posicionamento para quem não conhece a Deus. Querido, mas para quem conhece a Deus, o posicionamento é outro. Apocalipse 22, 11. Continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na imundície. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a se santificar-se. Continue o santo a se santificar-se. Essa é a máxima, né? Seja mais santo ainda. Se engaje mais naquilo que Deus tem posto diante de você. Seja mais firme naquilo que tem a ver com santidade e tem a ver com carnalidade. Seja mais firme naquilo que tem a ver com o profano e o santo. Seja firme nisso, né? Tenha um comportamento adequado com aquilo que Deus está pedindo para você. Mas eu te digo que você só vai poder ter se você for justo. Você não vai poder ter um comportamento de justiça sendo injusto, né? Você precisa ser justo. Eu tenho uma palavra que Deus me deu para não ficar martelando naquela de Provérbios que nos adverte, porque os dias estão próximos, né? Mas olha o Provérbio 16, último texto, 16, 1 a 4. Na versão NVI diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros. Parece puro, querido. O injusto às vezes pensa que está tudo certo, mas o Senhor avalia o espírito. Olha a recomendação: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com propósito. Deus faz tudo com propósito. Eu pergunto, você tem conseguido consagrar ao Senhor o que você faz? Ou de repente tem coisas que a gente faz que não dá para contar com Ele? Sabe que consagrar é diferente de santificar, né? Consagrar é assim: Senhor, isso daqui é teu e eu não mexo mais. Eu não posso tocar nisso.
Eu pego os meus planos e digo, é teu, Senhor, é o Senhor quem governa. Eu estou colocando diante do Senhor o meu desejo, mas eu só me movimento quando o Senhor disser que é isso mesmo. Ah, nós estamos longe de fazer isso, né? Longe, anos-luz. A gente coloca os planos e olha, se ele demorar um pouquinho, eu estou já correndo fazer. Correndo dar um jeito, pedindo para alguém dar um respaldo para mim fazer. Mas não, consagrar é isso. Agora santificar é assim, Senhor, santifica, né, esse alimento e você come o alimento. Deus separa para você e você pode usufruir daquilo. Agora o que você consagra, queridos, não mexa mais. A gente fala que consagra a nossa vida para Deus, mas vive governando ela. Vive governando a vida, fazemos o que queremos. Pouco tempo, né? Nós gastamos de oração para se movimentar, queridos. Pouco tempo, né? A gente nós precisamos consagrar ao Senhor tudo que nós fazemos. É a máxima que Deus nos deu. Tudo para Deus. Tudo para Deus. Teu trabalho de manhã, a tua meditação, primeiro é para você. Não pega uma fotinha do Face e põe no grupo, não. Vê se isso serve para você, se isso é realidade na sua vida, se isso tocou você, se isso modifica você, senão não põe nada. Se isso é para você, querido, compartilhe conosco. Compartilhe lá. Jogue para o mundo ver esse negócio, né? Porque se você ousar fazer isso e esperar no Senhor, você vai ser bem sucedido. Você vai ver mais tarde, você vai falar assim, Deus me livrou. Vai achando o primeiro que você gosta e vai namorando e achando que dá para casar. Quem já fez isso e casou errado já sabe do que eu estou falando, né? Vai custar caro. Vai custar caro esse negócio. Deixar-se nas mãos do Senhor. Espere o Senhor te dar o ok. Espere o Senhor dizer que é isso mesmo. Mas para isso tem que aprender a ouvir a voz dele. Está lá nos pré-requisitos que nós compartilhamos antes. Porque Deus não vai fazer nada sem propósito. Quando Ele diz não para você, quando Ele não permite que alguma coisa aconteça na sua vida, olhe, observe. Observe, tenha paciência, porque Deus tem propósito. Deus tem propósito nisso. Pensa, a gente acha que as coisas têm que acontecer no nosso tempo, mas é no tempo de Deus. Coloca em pé, queridos. É no tempo de Deus. É no tempo do Senhor. Põe a mão na posição de receber vocês. Deus, está aqui teus filhos, meu Pai amado. Está aqui, meu Pai amado, os teus servos. Deus, nós vamos consagrar aqui, meu Pai, aquele hospital. Nós vamos consagrar, meu Pai amado, aqueles enfermeiros, aqueles médicos. Nós vamos consagrar, meu Pai amado, todo aquele ambiente, todo aquele material que vai ser usado. Deus, nós vamos consagrar para o Senhor e vamos, meu Pai, deixar tudo na sua mão. É o Senhor quem faz. O Senhor é nosso guarda de Israel, meu Pai. É o Senhor, meu Deus. E eu profetizo, meu Pai amado, sobre a vida deles. A cura, o milagre, através dos médicos, meu Pai amado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus, nós te louvamos. Nós te adoramos, meu Pai amado, pelo teu amor. Teu grande amor. Obrigado, meu Pai amado. Obrigado, Senhor, de chegar aqui na igreja, meu Pai amado. Encontrarmos, meu Pai amado, as coisas funcionando, tudo conforme a tua vontade, Pai. Que bom sabermos, meu Pai amado, que cada rosto, meu Pai amado, está feliz, está contente. Bom sabermos, meu Pai amado, que o Senhor, o seu Espírito Santo, meu Pai amado, pode andar neste lugar aqui livremente, meu Pai, porque aqui tem corações sinceros na tua presença. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada instrumento tocado. Obrigado, meu Pai amado, por cada pessoa que toca esse instrumento. Obrigado, Jesus, pelo teu grande amor, o teu doce e amado amor para com nossas vidas, meu Pai. Obrigado, Jesus, pela vida do nosso pastor, a nossa pastora, os seus filhos, a sua casa. Deus, alcança cada um de nossa família, meu Pai amado. Aqueles irmãos, meu Pai amado, que por um acaso, meu Pai amado, não querem nem saber do Senhor, mas nós estamos orando por eles, meu Pai. Alcança eles. Tem misericórdia dessas vidas. Tem misericórdia do Gil, meu Pai, do Cid, meu Deus,
Tenha misericórdia, meu Pai amado, de cada um de nossas famílias, meu Pai. Nos ajuda, meu Pai amado, que eles não venham morrer sem salvação, que eles venham te encontrar, meu Pai. Venham te encontrar. Obrigado, meu Deus. E que o grande amor de Deus, a mais doce consagração de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a mais consolável comunhão do Espírito Santo permaneça hoje e com todos. Em nome do Pai. Amém. Abraça teu irmão.